Oi, momento maravilhoso esse de meinho de ano, hein? Esses meses de meio de ano que não passam. A partir de agora, julho e agosto, aqueles meses que tem 80 dias de duração cada uma. Mas é um período bom porque a gente faz a nossa recapitulação do primeiro semestre. Normalmente eu fico entre fazer essa tag que eu trago aqui pra vocês hoje, ou simplesmente fazer uma lista, né, com os melhores e piores livros que eu li até agora no ano de 2025. Mas como faz, eu acho, se eu não me engano, a última vez que eu fiz foi em 2020, a tag dos 50%, eu resolvi trazer ela dessa vez, em vez de somente uma lista. E também eu dei uma alterada nessa tag. É uma tag bem antiga que eu traduzi, eu acho que lá em 2013, 2014, faz muito tempo. E tem perguntas nela que eu sempre empacava e perguntas que eu não via muito sentido. Tipo assim, qual foi o seu crush literário do primeiro semestre? Eu fiz algumas modificações. Vamos dizer aí que é a nova tag dos 50%. Vou deixar as perguntas aqui embaixo, se você quiser responder também, quiser replicar no seu canal, nas suas redes sociais. Fica à vontade. Gente, não esquece, dá um like nesse vídeo, tá? E ajuda muito o meu canal se você der um hype, que tá disponível somente para algumas contas no YouTube no celular, tá? Assim que você dá o like, aparece a opçãozinha de hype, ou passando o box do comentário pro lado também tem o negocinho do hype. Pra mim não aparece, tá? Eu sei que alguns de vocês querem ajudar, mas falam que não tem essa opção. Pra mim também não. Então, se você tiver essa opção, ajuda muito se você conseguir dar um hype nesse vídeo aqui. Vamos começar. A primeira pergunta é: os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano? Eu vou fazer do menos maravilhoso pro mais maravilhoso de todos. O meu top 3. Em terceiro lugar, então, tá A Dança da Morte, do Stephen King. Na verdade, esse nem foi um livro que quando eu terminei, eu favoritei loucamente. E por incrível que pareça, esse ano, pelo que eu tava olhando ali, minhas estatísticas, eu favoritei 3 livros só. E nenhum deles é o Dança da Morte. Só que o Dança da Morte é o famoso livro do King gigantesco, que você passa o maior tempo nele. Então você acaba criando essa afeição pelo universo, pelos personagens e pelo momento que você viveu naquela história. E mesmo que não seja perfeito, é um livro que, querendo ou não, vai ficando com você ao longo das semanas, né? Mesma coisa aconteceu com o outro lá, o Novembro de 63, que eu tive algumas questões, ele não foi nem 5 estrelas pra mim, mas quanto mais eu pensava, mais eu gostava. E o Dança da Morte é a mesma coisa, eu adorei a forma como ele foi construindo esses personagens isolados, mas o mais legal é quando eles começam a se juntar e formar uma comunidade. É um livro pós-apocalíptico, né? Então, tipo, aconteceu um desastre, sobraram só algumas pessoas no mundo e elas vão se juntando. É muito interessante ver a construção de sociedade. Tipo, como o ser humano, ele tem esse anseio de estar junto com outras pessoas, né? A trajetória natural das pessoas é deixar de ser solitária, né? E ele trabalha isso muito legal quando eles começam a formar essa comunidade. Tem essa coisa de quem vai ser o chefe, qual vai ser as regras, como que a gente vai administrar esse lugar agora, né? Ele tem um final meio King, assim, meio viajado, mas eu amei ainda assim. No segundo lugar, eu sei que alguns de vocês deram oportunidade pra essa autora, vocês não gostaram, vocês não confiam mais quando eu indico ela. Mas, gente, não tem jeito, eu amo essa mulher e eu amo os livros dela, por mais que todo mundo deteste. Se ela tiver um fã, este fã será eu. É Os Fantasmas da Bahia Looking Glass, da Catriona Ward. Eu gosto dos livros dela porque são livros viajados, livros que eventualmente a sucessão dos eventos você não consegue dizer se tá acontecendo de verdade ou não, ou tem coisas muito estranhas que não se encaixam com a linha do tempo que você esperaria normalmente da história. Então você tem que usar um pouco a sua cabeça para começar a interpretar o que tá acontecendo ali na história, o que essa viagem, essa coisa doida que ela tá fazendo. Aqui especificamente, a estrutura da história é muito legal, porque no começo a gente é apresentado a um grupo de personagens e acontece algo terrível ali, uma pessoa morre, tem todo um crime, um negócio ali, e isso traumatiza a vida do protagonista. A partir desse momento que a gente acompanha o pós, começa a acontecer um negócio meio história dentro da história, que você não sabe se de fato aconteceu ou não, se você pode confiar em quem tá narrando a história pra você. Às vezes começa a ficar um pouquinho confuso, mas é aquele confuso que tem a fé na história que eventualmente ela vai te entregar algumas explicações, algumas coisas você vai ter que interpretar por conta própria, e é isso que eu gosto nela. São livros que instigam muito a minha cabeça, sabe? Mas se você é do meu clubinho dos livros esquisitos, confia nessa recomendação, esse livro é sensacional. Em primeiro lugar, como não, se não ele, Slewfoot, A Fábula das Bruxas, do Brown. Esse foi um livro completamente desesperador. Ele tem essa vibe de comunidade pequena, comunidade rural, antiga, né? Então essa coisa meio conservadora, opressiva, misturado com elementos sobrenaturais e elementos mágicos, onde a protagonista, ela vai se juntar a esse ser da floresta, esse ser que parece na verdade um capetão assim, e ela vai começar a atrair suspeitas pra ela dessa comunidade dela ser uma bruxa. Ela vai começar a ser perseguida pelas pessoas. Então é toda aquela coisa de caça às bruxas, mate a bruxa, bruxa na fogueira. Só que assim, é de um jeito muito extremo e violento e gráfico, e essa perseguição vai causando muita revolta, porque você conhece a verdade por trás da história, você conhece o que essa protagonista tá passando, qual é a realidade dela, e
como é essa conexão dela com esse ser, e até por ela ser mulher, quando ela tá passando pelo tribunal, pelo julgamento do pessoal ali, tudo que ela fala é refutado, o que, na verdade, as coisas que ela fala não são usadas contra ela, é tipo revoltante. Ao mesmo tempo, é muito mágico a forma como o autor escreve, você fica preso na história. Então, são esses os 3 livros. A pergunta é a seguinte: as melhores continuações que você leu até agora nesse ano? E eu coloquei 2, porque assim, esse ano eu não tô sendo muito bom em terminar séries, em ler continuações, eu tô sendo excelente em começar séries. Isso aí é comigo mesmo, eu sou perito, expert em começar séries novas, pra ficar encalhado por vários anos. Mas a primeira delas é Os Céus Misteriosos, que é a continuação do Magia das Marés. Gente, eu sou apaixonado por essa trilogia, eu tô muito empolgado pro terceiro livro, e é tipo assim, eu tô surpreso comigo mesmo, porque é dessas séries que eu consigo lembrar das coisas que aconteceram vividamente assim na minha cabeça, porque parece que eu estive nesse universo enquanto eu tava lendo. Também foram livros muito de conforto pra mim, enquanto eu tava neles ali, eu me sentia muito abraçado por esse livro, eu conseguia visualizar as coisas perfeitamente. Eu amo demais a construção que ela fez. Aqui especificamente em Céus Misteriosos, os personagens, eles vão pra universos diferentes, né, do mundo real, e são universos mais fantásticos. Então ela começa a brincar com outras possibilidades, e a forma como ela faz, primeiro, é muito natural, tudo se encaixa perfeitamente, tá? Não fica nada elemento jogado assim na história, sabe? Ela conseguiu expandir ainda mais as possibilidades da história, também nada é muito tipo assim, forçou pra ser trilogia, não é forçado, é completamente envolvente. Eu tô maluco pela conclusão, eu espero que seja só 3, tá? Também não vamos exagerar. Também não começa com essa coisa de agora vai ser 4 livros, senão eu dropo, né? E também eu vou colocar aqui o Tudo ou Nada, que assim, eu já terminei essa série, né? Eu li os 4 volumes, mas especificamente o terceiro e o quarto eu li esse ano. O quarto, ele foi um pouquinho bagunçado no final, ele trupica um pouquinho ali na conclusão da série, mas ainda assim é bom. Mas o Tudo ou Nada é perfeito, porque ele focou em uma das personagens mais interessantes ali. Cada livro é um mistério diferente, né? O mistério desse aqui também é muito legal, a investigação que eles vão fazer tem a ver com cassino, com números, com estatísticas, com coisas, o que eu também gosto bastante nesse âmbito do thriller. Gostei muito de como a autora vai sempre crescendo ainda mais o desenvolvimento dos personagens. Ela não tem medo de colocar traumas, sabe? De colocar coisas pesadas na vida deles ali pra impactar no que eles estão passando e como isso vai moldar a personalidade e as decisões deles na história. A gente volta um pouquinho lá no começo, num mistério que se abriu lá no primeiro livro e começa a querer ter respostas aqui no terceiro. Então ele meio que tem de tudo, assim. E eu amo demais. E o terceiro, com certeza, na verdade, dos 4 livros, por mais que eu não tenha lido o primeiro e o segundo esse ano, o terceiro continua sendo o meu favorito de todos. Agora a próxima pergunta é o lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu coloquei aqui 5 livros que vocês já me ouviram falar 200 mil vezes, tá? Mas eu vou falar novamente, eu quero muito ler o James. É um livro que já estava no meu radar há muito tempo, eu já comentei isso com vocês, né? Ele é um reconto de algum outro clássico, acho que do Huckleberry Finn, que eu não li, não faço ideia do que se trata, mas eu já tô completamente conquistado, porque eu li o primeiro capítulo desse livro e eu amei. Só que eu pausei, porque eu tava numa ressaca literária, tava indo pra Bienal, tava empacado nas minhas leituras, então eu não queria estragar a minha experiência com esse livro. Ele vai ficar agora pro segundo semestre, mas com certeza vem aí a leitura de James. Também quero muito ler, obviamente, o Demon Copperhead, que eu tô infernizando vocês há séculos com esse livro. Esse também é algum tipo de reconto ali, eu tenho alguns elementos do David Copperfield, acho que é isso, não sei também. Não li também, não sei as referências, não sei nada. Quero muito ler o The Devils, do Joe Abercrombie. O que acontece? Esse autor, ele é muito famoso lá fora, ele já teve uma trilogia publicada aqui no Brasil, só que essa trilogia esgotou e foi descontinuado pela editora, a editora não imprime mais. Tinha até e-book até uns tempos atrás na Amazon, mas eu acho que nem o e-book tem mais. Então você encontra assim, tipo, em sebo, piratão, né? E, gente, tá um burburinho gigantesco. Todo mundo falando bem, todos os louros possíveis pra esse livro. E ele foi adquirido os direitos pelo cara do Avatar, James Cameron, acho que é isso. E isso só ajudou a bombar ainda mais o livro. O que acontece? Ele foi adquirido por editora do Brasil. Eu já sei quem, não posso falar porque essa informação não... Fiquei sabendo por meios terceiros também, não posso compartilhar, não posso entregar a minha fonte. Mas ele vem pro Brasil, tá? Comece a se empolgar, porque Joe Abercrombie está voltando pro Brasil, épico de fantasia. É uma série também, mas dizem que esse primeiro ele termina de um jeito legal, assim, tipo, ele se fecha. E também ele tá dentro de um outro universo já do autor que tem em outros livros. Então eu acho, não sei, não li ainda, mas, né, tá aí pro meu segundo semestre. Eu acho que ele pode ser lido isoladamente também. Quero muito ler A Casa da Escuridão Eterna, do Riley Sager, que é o mesmo autor do livro da família Hope, né, da Intrínseca, que eu amei demais, que eu panfletei horrores ano passado, foi um dos meus favoritos do ano passado. Esse autor tem muita coisa com casa, né? É sempre uma mansão, sempre uma casa no penhasco. E ele é um autor que ele tem muitos erros, mas tem acertos também. Então tem livros dele que as avaliações são altíssimas. Esse é um deles, que todo mundo fala super bem, mas ele também tem uns livros
que, nossa, todo mundo odeia. E eu quero conhecer mais, eu já li 2 livros do autor, eu quero ler esses que todo mundo odeia também, porque tá com cara de que vai ser aquele livro que eu vou ser o do contra, pra variar um pouquinho. Eu vou ler em breve, tá? Eu acho que aí mês que vem já vem pra vocês algum tipo de opinião desse livro, vamos ver. E por último, tá? Os favoritos. Eu não tinha pretensão de ler esse livro nenhuma, tá? Falaram pra mim dele no Catarse, acho que foi o João Pedro que falou. Descobri que é um livro meio Taylor Jenkins Reid, sabe essa coisa de acompanhando pessoas famosas que não existem. Aqui são estrelas da patinação no gelo, o que não tenho conhecimento nenhum, não faço ideia sobre patinação no gelo, mas parece ser muito interessante. Aí eu fui pesquisar mais e eu descobri que a nossa capa realmente ela não ficou muito atrativa, ela ficou meio infantilizada. E a capa lá fora ela é muito, parece muito mais um livro da Taylor Jenkins Reid, na verdade. E eu acabei sendo convencido. Eu botei ele na minha TBR, a editora mandou pra mim, eu coloquei na minha estante. Tá aí no meu radar pra esse ano ainda, eu quero ver qual é, que tá todo mundo falando desses favoritos também. Enquanto a gente tá nesse assunto, qual é o meu livro mais aguardado do segundo semestre? E aqui eu vou ser muito básico, aqui eu vou ser farofeiro, mas gente, eu tô com uma curiosidade pra ver o que vai ser desse Alchemized. Alchemized. Eu preciso pesquisar a pronúncia desse livro. Eu acho que é Alchemized. Eu já comentei com vocês qual é desse livro, né? Na Bienal, ele tava exposto no estande da Intrínseca dentro de um acrílico guardado a 7 chaves, igual no Louvre. Eles fizeram tipo um boneco do livro, né? Não era o livro de verdade, mas ele tá gigantesco, ele tem quase 1000 páginas. E um monte de curiosidade com ele, porque eu já comentei com vocês, esse livro, ele era uma fanfic muito famosa de Harry Potter, onde a Hermione se relaciona com o Draco, e é uma história extremamente dark e gatilhosa e sombria e tudo de pesado possível. Como era fanfic, estava publicado nesses sites de fanfic e as editoras compraram os direitos e a pessoa que escreveu teve que reescrever esse livro, tirando tudo que fosse de Harry Potter. Afinal, direitos autorais, né? O meu desespero com esse livro, porque eu quero ler no dia do lançamento, eu quero ver como isso foi feito, como conseguiu tirar, porque o livro, a intenção é ser uma fanfic de Harry Potter. Como que fez pra tirar todo o Harry Potter da história? Se funcionou, se vai dar certo. Falam que é muito bom. Eu, na época da fanfic, eu li, tipo assim, uns 2, 3 capítulos. Eu achei muito bem escrito, eu tava curtindo bastante, mas eu dei uma pausa porque eu já sabia que ele ia sair nessa nova versão. Então, acho que vai sair em outubro aqui no Brasil, e em setembro lá fora. Quando sair, estarei lendo com certeza. É o meu mais aguardado, tá? A próxima é os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. Agora é o momento em que alguns de vocês saem do vídeo, que vocês dão dislike no vídeo. Eu já tô acostumado, porque eu sei que eu chateei muita gente com as minhas opiniões desses livros, mas gente, assim, é triste pra mim também, sabe? Porque eu queria muito ter gostado desses livros, infelizmente não funcionou. Mas o primeiro deles é o Battle Royale. Eu sempre guardava esse livro assim no meu coração. Eu ficava, um dia eu vou ler Battle Royale porque eu sei que vai ser maravilhoso, porque todo mundo fala que ele é o precursor dos Jogos Vorazes, e eu amo esse tipo de história, então eu acho que tem tudo pra ser muito certeiro. Infelizmente não funcionou pra mim, eu não curti. Eu achei que ele faltou um pouquinho do desenvolvimento dos personagens pré-arena deles ali, né? Então, tipo assim, quando começou a aparecer todo mundo e falar das relações deles e começou a morrer um monte de gente, eu não me importava, porque eu não conhecia essas pessoas previamente, eu não tinha nenhum tipo de conexão com esses personagens. O desenvolvimento deles é feito muito, assim, é na hora, sabe? Na hora que o personagem aparece que ele vai fazer algum desenvolvimento meio correndo, contar correndo ali um passado de algum personagem X antes dele morrer. E essa fórmula do autor, que ela se repete ao longo do livro, tá? Eu não fui muito fã dessa fórmula, eventualmente cansou um pouquinho também. Tem algumas coisas muito estranhas na história, algumas relações ali que pra mim não fizeram muito sentido. No geral, foi um livro que me causou um pouco de estranheza, um pouquinho de distância. Eu senti um muro entre eu e o livro enquanto eu tava lendo, que eu não conseguia chegar no livro e entrar nele e vivenciar essa história. Alguma coisa sempre me mantinha muito distante. Pelo menos as cenas de morte são diferentes. São tipo inusitadas, tem umas bem violentas. Mas fora isso, pra mim não trouxe muita coisa. E também, outro livro, o Silo. Esse aqui eu acabei abandonando, já comentei com vocês em algum vlog, quando eu li ele, quando eu tava viajando. Uma coisa foi boa nesse livro, porque ele me apresentou a série. A série da Apple TV é fantástica, é fenomenal, maravilhoso. Terminei a primeira temporada, tô na metade da segunda temporada. Ele pega tudo que não deu certo no livro e ele corrige. Ele, tipo assim, o livro, ele tem um grande defeito que ele é muito lento. E é muito arrastado, é muito tipo, eventualmente você fica muito cansado porque nada acontece. Logo nas primeiras partes, uma das personagens, ela vai descer essa espiral até a base do silo pra conversar com uma outra personagem. São capítulos e capítulos dela descendo, ela na escada, ela não chega nunca, ela para no metade do caminho, ela pega a água, continua descendo. Eu nunca consegui chegar na parte boa do livro, porque isso já me cansou logo aí. E é muito interessante,
porque é um livro pós-apocalíptico, distópico, onde as pessoas estão presas nesse silo, né? E tem todo esse mistério do o que tem do lado de fora. Será que o que tem do lado de fora é o que estão falando pra gente? Será que o mundo realmente tá desolado? Será que a gente, na verdade, tá preso aqui? Eles estão mantendo a gente sob controle? Essa temática é o que te intriga bastante no livro, mas eu acho que o livro conseguiu deixar isso desinteressante. Na série foi feito muito melhor. Todos os momentos que são parados no livro, ele agiliza na série. Ele cria conflitos que não existem nos livros, que também ajudam a ficar bem mais interessante. Não funcionou pra minha leitura, mas me apresentou uma série maravilhosa. Fica aí a dica. E por último, um outro livro que me decepcionou, porque eu tava com bastante expectativa, foi A Vegetariana. Não foi um livro que eu detestei, foi um livro ok, na verdade. Eu gostei bastante da estranheza dele e das mensagens que ele traz. Ele é um livro bem metafórico, assim, sabe? Você vai tirar algumas coisas da história, não é algo que necessariamente você vai ler pra ler ao pé da letra e só acompanhar os acontecimentos ali. Até porque é um livro um pouquinho repetitivo também, é um livro um pouquinho cansativo também. Um livro que às vezes eu achei ele meio estranho no sentido de pervertido, eu não sei muito bem explicar. Acho que assim, eu entendi o conceito, mas não foi pra mim. Não me senti confortável lendo esse livro, e não é nem tipo, não gostei por causa do desconforto, porque às vezes desconforto é bom, né? A intenção do livro às vezes é essa. Mas eu acho que a execução dele não foi 100% da forma como eu imaginava que seria. Agora, na verdade, a próxima pergunta é 3 livros que só foram ruins mesmo. O primeiro deles é o Galápagos, do Kurt Vonnegut. Eu li 2 livros do Kurt, um deles foi bem legal, e esse aqui, o Galápagos, não funcionou pra mim. Eu achei chatão, gente. Na verdade, eu não tenho muito o que dizer, só achei chato mesmo. Eu achei ele difícil de entender, e não pela escrita, né? Porque ele é muito confuso, ele é muito vai e vem entre os personagens, e do nada ele está no futuro, do nada tá no presente, do nada tá falando o cara lá atrás, e nada faz muito sentido. A premissa do livro nunca chega, sabe? Fica assim no ar. Em seguida, Por Trás de Seus Olhos. Vocês já sabem da minha relação com esse livro, como eu tô fiquei muito emputecido, na verdade. Penei pra terminar. Nossa, que livro que me sugou a vida. Por mais que eu tentasse, eu não consegui simpatizar com essas protagonistas. Achei elas chatíssimas, todas detestáveis, ao mesmo tempo genéricas. Não me conectei com os acontecimentos e, eventualmente, o livro tem um elemento meio sobrenatural, digamos. E isso leva a história pra um negócio tão absurdo que a grande questão desse livro que as pessoas falam é do final, né? Tipo, nossa, quero ver a sua reação com o final. Porque realmente essa autora, ela tava numa viagem de drogas quando ela escreveu esse final. Porque é uma pataquada sem tamanho. Vocês não têm noção. Eu não sabia se eu revirava o olho, eu não sabia se eu dava risada da coragem que a autora teve de fazer esse final. No geral, eu achei esse livro um tédio. A escrita é muito enfadonha, é um livro bem fraquinho, na verdade. Até comentei quando eu li que ele parece que ele tá sempre tentando ser algo, ele não tem muita identidade própria, assim. E por último, um livro que só foi ruim mesmo é o Toda Pra Mim. Que foi, na verdade, assim, será que ele tem redenção? Elementos que redimem ele ou só foram ruins mesmo? Mas é um livro muito, primeiro, clichê, muito cafoninha. A coisa que você percebe muito nesse livro, e logo de cara também, logo no começo, é que a autora, ela tem muito fetiche em coisas específicas de romance. Sabe, o negócio de tropeçar e cair no braço do cara. Topar com o cara só de toalha depois que ele saiu do banho. Sabe esses elementinhos de romance muito batidos? Todos estão presentes nesse livro. Absolutamente todos. Então é um livro bobo, sabe? É um livro que ela tenta fazer um mousse ali também com drama familiar, de coisas do passado, e depressão e remédios. Não funciona muito também, porque ela trabalha isso de forma super rasa. Ela deixa pra trabalhar essas coisas no 45 do segundo tempo. Aí já é meio tarde demais, você não se importa mais. A protagonista é meio pick-me, é meio irritante também. No geral é meio esquecível, meio qualquer coisa. Não se compara nem um pouco com... Até um romance mediano eu acho melhor do que esse livro. Agora vamos falar sobre os 3 livros que mais te surpreenderam este ano. Bom, veja bem, tá? Tenham paciência comigo. Deixa eu defender o meu caso, porque eu sei que alguns de vocês vão fazer, nossa, Vitor, não acredito que esse foi um livro que te surpreendeu. Mas a paciente silenciosa. Gente, olha, em minha defesa, eu nunca pretendia ler esse livro. Eu não fazia ideia do que se tratava. Eu não sou o maior, não era, né? Até então, agora eu tô sendo um pouquinho mais. Mas leitor de thriller do universo, tá? Por muitos anos, eu nem passava reto por thriller, assim, nunca dei muita bola. Então eu li o Paciente Silenciosa sem muita bagagem, sem muita prática no gênero de adivinhar coisas e imaginar o que vai acontecer. Na verdade, eu ainda não sou muito assim. Eu leio o livro passivamente, tipo, eu fico esperando as coisas acontecerem. Eu não ando muito com o costume de tentar resolver o caso enquanto ele tá acontecendo. Eu deixo isso pro autor.
Já tô fazendo um esforço de ler aqueles. E o Paciente Silenciosa, ele tem uma grande reviravolta, né? Quando te entrega, muda completamente a vibe da história, tudo começa a fazer mais sentido, todas as coisas que estavam soltas ali no ar vão se encaixando, e eu achei sensacional. Eu amei a reviravolta desse livro. Esse livro tem um elemento psicológico, né? Então parte da história se passa nessa ala psiquiátrica. Amo, sou apaixonado. Isso dentro de um thriller, pra mim, é a receita do sucesso pra eu não largar o livro enquanto eu não terminar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele tem algumas entradas de diário também que vão acrescentando algumas coisas que você não sabe no presente, né, na história principal. Isso aos poucos vai dando contexto pra gente. Então o ritmo, a dinâmica e a construção da história pra mim foi perfeito, tá? Na verdade, assim, é um livro que é farofage. Eu não digo que é o melhor livro do mundo, mas ele me surpreendeu, porque eu não esperava sair, tipo assim, batendo o pezinho atrás, sabe? Quando você tá deitado, batendo o pezinho e dando pulinhos de alegria porque você curtiu um livro. Foi bem assim o sentimento. Eu também não esperava gostar tanto assim e sentir as coisas que eu senti com Os Leões da Sicília. Esse aqui eu li pra um vídeo onde eu li os favoritos do Paulo, né? Onde o Paulo recomendou alguns livros pra eu ler. E esse é o próprio suco do dramalhão de família, daquelas coisas que a gente gosta. Uma família que ela se muda e ela abre uma loja, tipo um boticário, assim. Uma loja pra trabalhar com especiarias nessa época antiga, e a gente vai acompanhar a ascensão dessa família na sociedade, que ela chega meio que não sendo ninguém ali, e os negócios começam a fazer sucesso, até que eventualmente os personagens, o patriarca ali, ele vai até fazer parte da política, ele vai crescendo, né, dentro da sociedade. A história também, ela vai moldando bastante a situação política, econômica e histórica. Isso pode soar chato, mas a forma como é feita aqui é muito divertido, porque, tipo assim, é no tom de tudo é uma grande fofocaiada. Ele escreve, ele entrega pra gente de uma forma muito ardente, de uma forma muito apaixonada. E isso me deixou muito próximo dos personagens, isso me fez me emocionar diversas vezes. Eu tô empolgadíssimo pra ler a continuação. Eu confesso que, assim, eu não lembro detalhes, tá? Que realmente é desses livros que passam um grande período de tempo. Se eu não me engano, até um dos personagens, ele envelhece, morre. Aí o filho dele pega os negócios e continua os negócios por muitos anos. Então, nesse período de tempo acontece um monte de coisa. Eu não lembro de metade. Eu só espero o momento certo, porque são livros que você tem que ler com mais calma, né? São livros um pouquinho mais extensos, ficção histórica, né? Tem todo aquele pezinho a mais. Mas, nossa, esse aqui é maravilhoso. E por último, O Estado Elétrico, que teve uma adaptação de filme pra Netflix, né? Com a Millie Bobby Brown. Peguei esse aqui, nossa, nem conhecia esse livro. Eu peguei despretensiosamente e eu fiquei apaixonado, porque ele é um livro diferente. Ele não é um quadrinho também, mas ele também não é totalmente um romance. Ele tem páginas com imagens gigantescas, assim, que complementam um textinho que sempre vem ali do lado. E esse textinho vai contando a história dessa menina que ela tá indo pra algum lugar específico na companhia de um robô. Eu não dou mais do que isso, porque na verdade até o trailer da série entrega muito mais do que isso, mas eu acho que é spoiler, tá? Porque a história é tão curtinha e é tão legal você descobrir qual que é a relação dela com esse robô, quem que é esse robô. E o que mais intriga aqui é o universo, que junto com o texto, as imagens são espetaculares nesse livro, gente. São realmente obras de arte e elas te instigam muito, seu olho fica brilhando, enche os olhos assim com as imagens do universo deles, que é um universo que foi destruído por robôs, né? Porque teve uma guerra tecnológica, né? A humanidade ficou meio que devastada. Parte grande da humanidade agora fica dentro de universos virtuais, com aqueles óculos virtuais, assim, né? Então tem essa vibe super desolada, sombria, desesperançosa, mas que ao mesmo tempo a gente vai vendo essa jornada trazendo um pouquinho de esperança. Mas essas migalhinhas que você vai tirando das imagens e do texto, nossa, vão fazendo a sua mente, assim, viajar para vários lugares e você vai criando coisas na sua cabeça. Eu raramente sinto isso, sabe? É um sentimento muito bom, muito específico, de o livro te instigar a criar, a imaginar. Nossa, como será que aconteceu? Como será que foi isso? Por que será que ficou desse jeito? Incrível. Eu sei que é caro, tá? Acho que é mais de R$100. É um livro fininho, mas vale muito a pena. Leiam se vocês puderem. A próxima pergunta é novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros neste semestre ou que você conheceu recentemente. Então, a primeira é a Claire Leslie Hall, que é autora de Terra Partida. É um livro que tá ganhando uma atração muito legal. Eu tô muito feliz com isso, inclusive. Pessoal que ao meu redor, meus amigos, inclusive, é um livro que eu e o Paulo concordamos, o que é muito raro, mas o pessoal da minha bolha tem lido e tem gostado bastante também. Ele é um livro que ele mistura alguns elementos, ele não promete nenhum nem outro completamente, tá? Isso você tem que ter em mente, porque eu acho que o que pode desestimular as pessoas na leitura é ir com a expectativa muito grande de alguma coisa específica, como, por exemplo, ou romance ou thriller, porque esse livro tem os dois. É uma protagonista que ela, hoje em dia, ela tá casada, mas ela teve um romance com um cara lá no seu passado e ele aparece de volta no presente, tanto que é por isso que o livro é meio que essa coisa dela entre duas pessoas, por isso tem um caminho dividido no meio. Então, você pode ir pra esse livro esperando muito um romance, você vai se decepcionar. Ele também começa
começa com a abertura de um suspense super thriller, deles tentando decidir o que fazer com o corpo, e como eles vão falar pra polícia o que aconteceu. Você também pode ir esperando muito um thriller, você vai se decepcionar. Ele é um livro com todos esses elementos, ele trabalha todas essas áreas, juntando com bastante drama também, que eu amo. Eu amei o cenário, eu amei a atmosfera, eu, assim, não vou falar que eu amei totalmente os personagens, porque no começo eu não tava muito afim deles. Eventualmente, quando eu fui convivendo mais, que eu fui começando a gostar mais deles também. Tem muitos momentos angustiantes, tem muitos momentos emocionantes, sentimentais, é um livro que aos poucos ele vai te conquistando através de algumas cenas. Pra mim foi um livro perfeito com tudo que eu amo, e eu fiquei muito fã dessa autora. Eu sei que ela tem outros livros já publicados, não aqui no Brasil, infelizmente, mas lá fora já tem alguns outros, e eu quero muito conhecer outros trabalhos dela e ler também. Foram muitos sentimentos, eu acabei esse livro devastado. Eu sempre conto essa história pras pessoas, que eu tava ouvindo o finalzinho dele no audiobook, indo pra academia, e é um final que vai acabar com você. Eu cheguei, tipo, com a cara baixa, assim, cheio de olheira, com a cara meio de choro na academia. A minha personal olhou pra mim e falou: "Você tá bem?" "Tudo bem? Você tava chorando? O que aconteceu?" Que realmente ele me destruiu. E eu também me surpreendi bastante com o Gareth Brown, que é o autor de O Livro das Portas, que, mais uma vez, gente, é aquele livro que não é a grande obra literária de 2025, tá? Ele é um livro, às vezes, meio farofinha, meio fantasia, old school, assim, né? Aquelas fantasias que a gente lia muitos anos atrás. Mas eu gostei do empenho dele nesse livro e a forma como ele conectou todas essas coisas, muito bonitinho. Sabe aquele livro bem feitinho, bem amarradinho, com uma trama super interessante, super envolvente? Ele vai ter elementos de viagem no tempo. A forma como ele fez viagem no tempo nesse livro, eu amei. Eu fiquei obcecado. Eu acho que foi uma das melhores abordagens que eu já vi de viagem no tempo em relação a como usar a viagem no tempo pra resolver conflito, pra avançar a trama. Porque no começo, quando vai acontecendo essas coisas, você fica desesperado. Você fala: "Meu Deus, como que ele vai resolver esse pepinão que ele abriu?" Dependendo, ele pode abrir muitos furos na história e ir pra um caminho meio desagradável. Ele fez da melhor forma possível. Eu fiquei encantado com essa história. Achei um livro super tchuquinho. E eu sei que ele anunciou também um livro novo esse ano, eu acho. Estou aí de olho, está no meu radar, quero muito ler outras coisas dele. Agora, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, obviamente, Em Busca de Mim, da Viola. Foi um livro que ao mesmo tempo também me surpreendeu bastante, porque eu sabia que, tipo, é a biografia, né? E também sabia que ela contava de uma forma que não lia exatamente como uma biografia. Mas assim, eu fiquei tão vislumbrado com o storytelling da Viola e a forma como ela faz a vida dela parecer algo tão extremamente real na sua cabeça, que parece que você tá lá vivendo todas aquelas coisas com ela. Então eu me apeguei muito à trajetória de vida dela. Você ganha muito admiração por ela como pessoa, não só atriz, né? E eventualmente você vai se emocionar. Não tem como não se emocionar nesse livro se você não, pelo menos, ficar um negocinho na sua garganta. Você não tem coração. Não é possível. E também um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. E o meu terceiro livro favoritado desse ano, porque eu só, como eu disse, eu só favoritei 3, é esse, que é o Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Eu tava com medo, né? Porque eu tinha amado um livro do autor e detestado o outro, então eu tava nesse limbo. O que será que vai acontecer daqui pra frente? Muito feliz que esse aqui foi incrível. Eu até gostei mais do que o primeiro livro dessa série, que é parte do Seu Mundo. Tô recomendando na Bienal, várias pessoas me pediram recomendação de livro, eu sempre falei desse aí. É um romance muito fofo. Eu gosto que a Abby Jimenez, ela taca drama, taca sofrimento, depressão e gente ferrada da cabeça, junto com um romance. É igual aquele áudio da Carol Conká: "Eu sou um cacto, eu espeto, mas eu também decoro o ambiente." Essa é a sensação exata dos livros da Abby Jimenez. E como não colocar esse livro aqui, né? Um livro que me deixou muito feliz. Eu sempre fico muito feliz lendo os livros dela. Você fica querendo, na verdade, estar no lugar da protagonista e viver esse romance no lugar dela. E por último, pra gente encerrar então, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Aí tem a minha estante inteira como resposta, mas assim, alguns que é quase certeza que eu vou ler esse ano. O primeiro deles, Os Pilares da Terra. Você jura, né? Mas eu tô querendo muito ler, tá? Ele tá na minha meta, ele tá num projeto que eu tenho de leitura pro Catarse, do desafio Batalha de Livros. Eu sempre quis muito conhecer o estilo do Ken Follett, O que me intimida é que os livros dessa série, é uma série, são gigantescos. São também calhamaços meio Caminho dos Reis, assim, sabe? Mas eu tenho muita atração por essa coisa histórica. Eu não sei se é medieval ou não, eu acho que não. Também preciso ler A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Pensa num livro que eu tô enrolando. Não só enrolando, mas também tô passando o Catarse pra trás. Porque já escolheram pra eu ler esse livro há muitos meses atrás, até hoje eu não li. É uma duologia, mas que também tem outros livros paralelos
cogumelos nessa série, que é uma salada de fruta também. A mistura de vampiro com lobisomem, com jogos vorazes, com arena, com magia, com combate, com romance, com tudo. Eu tô até pensando em ler na maratona aí no mês que vem. Não sei, vamos ver. Estou pensativo. E pra gente encerrar, também preciso muito esse ano ler o Sunlit Man, que é do Brandon Sanderson. É um último livro do Projeto Secreto. É o único livro que falta eu ler da Cosmere dele, tá? Eu já li todos os outros 30 e poucos livros dele. Falta só esse daí. E o que vai sair esse ano também, vai ser lançado novo, é o Ember Dark. Mas o Sunlit Man, ele é o livro recomendado pra você ler depois que você já leu tudo. Depois que você já leu todo o Stormlight, todos os Mistborn, tudo. Então, como eu terminei o Stormlight ano passado, eu só não peguei o Sunlit Man coladinho, porque eu já tava um pouco saturado de Brandon Sanderson, que eu li os 3 calhamaços de uma vez, né? Então eu deixei passar um pouquinho de tempo, agora já me recuperei um pouquinho, e eu quero muito ler esse aí. Só falta ele, eu vou ficar muito feliz na hora que eu estar em dia com a Cosmere. Bom, gente, é isso. Essa é a tag de hoje. Esses são os livros que eu tenho pra compartilhar com vocês do primeiro semestre, que eu gostei, que eu não gostei, enfim. Me conta qual foi o melhor livro que você leu nesse primeiro semestre. Eu quero muito saber, eu amo pegar essas recomendações de vocês. Gente, se você quer ajudar meu trabalho também, quer comprar qualquer livro que eu falei nesse vídeo, ou qualquer outra coisa, na verdade, no site da Amazon, tem o meu link que fica aqui na descrição do vídeo. Você comprando através do meu link, eu ganho uma pequena comissão. Isso me ajuda muito com o meu trabalho, de centavo em centavo, a gente vai pagando as contas, os boletos, né? Então é uma forma de você super me ajudar. Já deixa o meu link salvo nos teus favoritos, no teu celular. Assim você, toda vez que for entrar, você entra por ele, já tá super me ajudando. Ou você pode também assinar o meu Catarse, se tornar um membro do canal, ter acesso a vídeo antecipado, a vídeo extra, leitura conjunta, informações antecipadas. A gente tem um grupinho no WhatsApp onde a gente conversa diariamente sobre livros, sobre a vida, sobre tudo. Então vocês vão ser muito bem-vindos se vocês quiserem assinar. É uma forma também de você ajudar com o meu trabalho, é uma forma de, na verdade, é o meu meio principal de sustento hoje aqui com o YouTube. É um valor de uma assinatura que você tem ali mensalmente, mas assim, você tá fazendo um careca sobreviver na internet. O link também fica aqui embaixo se você quiser assinar e se tornar um membro. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!